É isso aí, meu caro. Vamos lá, vamos corrigir o seu texto aqui, né? Primeira coisa, uma leitura geral do texto, depois eu vou aos detalhes. Primeiro parágrafo. No Brasil cotidiano, vírgula, temos a necessidade de aprimorar o sistema de segurança pública atual. Todos os dias é gerada uma grande demanda de ocorrências, que não é suprida pela quantidade de agentes disponíveis, que também sofre com as condições inadequadas do trabalho. Beleza, vamos lá. Em primeiro lugar, você optou pelos dois argumentos, né? Em primeiro lugar, vírgula, observa-se que vivemos em sociedade que está em constante conflito, o que gera uma grande carga sobre os órgãos de segurança. Na maioria dos casos, não há um efetivo suficiente para atender a todos na medida de suas urgências, dando a entender por diversas vezes que o sistema se mostra ineficiente para o meio social. Beleza. Em segundo lugar, vírgula, existe um grande fator que atrapalha a função dos servidores, que são as más condições de trabalho. Este fato vem causando bastante dificuldade na atuação da polícia, por exemplo, que em certas situações fica impedida de agir por falta de equipamentos adequados ou de apoio material, que deveria ser fornecido pelo governo para que pudesse atuar com eficiência. Vamos ver a conclusão, né? Em virtude dos fatos mencionados, é necessário que o governo aumente o número de funcionários por meio de concursos com o fim de atender à demanda diária. Assim, fornecendo também as condições ideais para os servidores atuar com o máximo de desempenho em virtude de sua função. Vamos lá. A sua divisão textual aqui ficou perfeita, tá? A quantidade de linhas está certinha, a quantidade de elementos aqui, os dois argumentos está certinho. Vamos ver os detalhes intratextuais aqui, só um segundo. Só um segundinho, vamos começar aqui. No Brasil cotidiano, eu vou pegar o marcador aqui, tá? Olha só, eu já vi um erro aqui. No Brasil cotidiano, temos a necessidade de aprimorar o sistema de segurança pública atual. Se é Brasil cotidiano, não precisa colocar a palavra atual. Se é no Brasil cotidiano, já é atual. Isso aqui gera uma redundância, tá? Isso aqui é o que nós chamamos de pleonasmo. Continuando aqui, todos os dias é gerada uma grande demanda de ocorrências, que não é suprida pela quantidade de agentes disponíveis, que também sofre. Então, olha só, essa aqui também não tem, tá? Que também sofre com as condições inadequadas de trabalho. Em primeiro lugar, segundo parágrafo agora, tá? Em primeiro lugar, observa-se que vivemos em sociedade, faltou em uma, aqui, ó. Quando você coloca em sociedade, é generalizante o termo, tá? Aí você tem que colocar, observa-se que vivemos em uma sociedade que está em constante conflito, o que gera uma grande carga sobre os órgãos de segurança. Na maioria dos casos, vírgula, essa vírgula aqui está correta, tá certinha. Na maioria dos casos, vírgulas, não há um efetivo suficiente para atender a todos na medida de suas urgências, dando a entender por diversas vezes que o sistema se mostra ineficiente para o meio social. Tranquilo, poucos erros, o texto faz de entender, a caligrafia está boa. Em segundo lugar, existe um grande fator que atrapalha a função dos servidores, que são as más condições de trabalho. Olha só, existe um grande fator. Qual é o fator? Que são as más condições de trabalho. Beleza. Este fato vem causando bastante dificuldade na atuação da polícia. Por exemplo, aqui, ó. Quando você usar o termo, por exemplo, aqui, eu queria o termo explicativo, você tem que usar os dois lados, tá? Por exemplo, que em certas situações em certas situações, tá, eu tô olhando essa vírgula aqui, tá? Vamos ver. Que em certas situações fica impedido de agir por falta de equipamentos adequados ou de apoio material, que deveria ser fornecido pelo governo. Não tem essa vírgula aqui, tá? Essa aqui não existe. Essa vírgula do para aqui não deve existir de jeito nenhum, tá? Ó, que deveria ser fornecido pelo governo para que pudesse atuar com eficiência. Agora a conclusão, em virtude dos fatos mencionados, cadê o meu elemento de coesão aqui que você não colocou, ó? Cadê o meu logo que deveria aparecer bem aqui? Logo, em virtude dos fatos mencionados, vírgula está certinho, é necessário que o governo, está aqui o nosso agente, você se lembrou, né? O governo aumente o número e faltou o acento da palavra número aqui, ó. O número de funcionários públicos por meio de concursos, exatamente, essa vírgula aqui que está meio estranha, ó. Que aumente o número de funcionários públicos por meio de concursos, com o fim de atender à demanda. Faltou uma crase aqui, ó.
a demanda diária, assim fornecendo também as condições ideais para o servidor atuar com o máximo, esquecer o acento da palavra máximo de desempenho em virtude da sua função. Meu caro, no geral o seu texto tá bom, tá? De 0 a 10, esse texto aqui dá 8, tranquilo. 8, ele só não vai ter 10 porque faltou aqui os pensadores e faltou a lei. Você não citou os pensadores em hora nenhuma, mas no geral o seu texto tá bom. Olha aqui, ó, o parágrafo está bem organizado, a caligrafia está fácil, a divisão do texto ficou boa, o espaço no começo do parágrafo aqui, ó, certinho aqui de novo, o outro aqui está correto, tá? Certinho aqui, ó, beleza? Tranquilo aqui. Então, ó, valeu, hein? Depois a gente corrige mais.